Boa noite a todas e a todos. Hoje nós temos mais do que a outra turma, não, né? Nós temos hoje 9 alunos. Boa noite, mestre. Boa noite, potência, altíssima potência. Como Vossa Senhoria está? Eu estou sentado e me aguardando os alunos chegarem. Cadê o povo? É dois. É dois, né? Tu não vai mostrar aquela foto de novo, não, depois da aula, não, né? Se Deus quiser. Hoje é terça ainda, macho. Mas vamos nessa. Ô, gente, cadê o pessoal? Porque, ó, tá matriculado. Tudo bem que tem gente na sala matriculada que é do período passado que se matriculou. Tem uns 4. Mas tem gente que não tá entrando na sala. Tá? Tem gente que eu acho que vocês nem conhecem, mas tudo bem. Tá foda mesmo, professor. Vamos começar. Tá valendo, toda atividade tá valendo presença. E presença dá ponto extra, né? Atividade para ponto extra. Então, vocês estão... Hoje vai começar a valer 100%. Bom, na aula passada, a gente começou a ensaiar alguns conceitos que foram esses aqui, né? A gente terminou a aula falando da globalização, mas eu passei tão rápido que eu preferi a gente voltar. Quando a gente falou um pouco sobre as causas e efeitos, sobre as variáveis do PIB, e aí a gente discutiu variável por variável, e logo em seguida a gente viu, eu passei para vocês essa parte agora, sobre a relação externa, ou seja, as variáveis que compõem a balança de pagamento, e aí os efeitos, porque como a gente vai trabalhar especificamente com o setor externo, cabe a gente fazer algumas considerações pontuais, e aí uma delas são esses slides que a gente vai ver agora. E interessante que a gente... Se vocês estiverem acompanhando a mídia, está acontecendo exatamente algumas aulas que a gente vai dar antecipadamente. Relação de causa e efeito de algumas variáveis. Por exemplo, o que aconteceu com a Petrobras em 3 dias. Perdeu 20% de um dia para o outro e hoje recuperou 10%. Mas no dia anterior tinha perdido já em torno de 17%. Então a gente tem 37% de perda com 10% de recuperação. A gente vai entender como é que funciona isso, talvez a partir já de hoje. Bom, voltando, então, se a gente voltar, deixa eu ver se ele está aqui, a variável, eu acho que não está não, A variável do PIB, que ela é composta por consumo das pessoas, das famílias, investimento das empresas, os gastos do governo e o saldo da balança de pagamento. O saldo da balança de pagamento são as relações comerciais bilaterais entre o Brasil e o resto do mundo. E aí a gente tem que discutir um pouquinho dessa relação de globalização. Existem 2 tipos de globalização. A globalização produtiva e a globalização financeira. É como se você discutisse o capital. O capital tem 2 perfis. O perfil do capital é o capital produtivo e o capital financeiro. Baseado nesse perfil do capital, ele vai gerar alguns impactos diferentes para um e para outro. No caso do capital produtivo, isso quer dizer que o investimento em capital ele é um investimento na produtividade. E esse capital ele vai gerar produção. Gerando produção, ele vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar impostos, né, no caso, arrecadação para o Estado e tudo mais. Quando esse perfil ele é financeiro, no máximo ele vai gerar juros para aquele que propõe o investimento. Então, é como se você pegasse, fizesse uma aposta, tirasse o seu ganho e deixasse o buraco no lugar. É tipo isso. E só para a gente lembrar alguns detalhes, por exemplo, que vocês precisam saber, que o capital financeiro mundial, além dele ser volátil, boa parte ser virtual, esse capital ele tem perfis distintos e vai gerar esses perfis distintos na medida que forem utilizados. Então, olha lá, globalização produtiva. Produção e distribuição de valores dentro de uma rede de escala mundial. Contribui para a melhoria padrão de vida na escala mundial. O que quer dizer? É contribuição
da produção. É quando esse investimento, o perfil desse investidor, ele vem direto para a produção. Ele vai investir numa empresa que já existe no país, ele vai comprar uma empresa que tem no país. Se ele comprar uma empresa, o lucro ele é repassado para o país de origem, mas fica os impostos, fica o salário e fica a arrecadação para o Estado. Consequências perversas. Com essa globalização produtiva, ou seja, um investidor compra uma empresa. A tendência é que esse investidor, que esse capital internacional, ele venha para tornar essa empresa mais produtiva. E a gente sabe que o perfil produtivo de algumas empresas internacionais é enxugamento. Então, acontece desemprego, acontece a desnacionalização desse setor e a concentração na mão dessas grandes empresas. É o grande ruim que acontece quando você tem uma globalização produtiva, o lado ruim. Mas para isso você precisa da atuação do Estado, ou seja, para regulamentar. E aí, para vocês entenderem um exemplo no passado, o capital, quando vinha, até na época de Fernando Henrique Cardoso, até antes na época de Fernando Henrique Cardoso, o capital não tinha tempo de ficar aqui. O capital entrava aqui e podia sair na hora que bem quisesse. Não tinha uma regulamentação. Depois do governo Fernando Henrique Cardoso, com o governo Lula, houve uma regulamentação desse capital, ele passar pelo menos, no mínimo, 6 meses parado aqui no país para gerar alguma coisa. Então, ficou bem melhor. Já na globalização financeira, o crescimento desse fluxo financeiro ele é mundial. Então, ele vem de toda a parte do mundo e é concentrado em um determinado lugar. Esses aí, gente, é muito dependente, extremamente dependente das expectativas racionais por parte desses investidores. Hoje teve uma matéria no G1, um economista da FGV, onde ele disse que com essa interferência do governo federal no comando da Petrobras, o investidor ficou não confiante, como estava antes, nesse mercado. O que quer dizer o seguinte: a Petrobras ele opera com os preços internacionais. Os preços internacionais estão muito altos. E isso é bom para a Petrobras, mas é ruim para dentro do país. Porque o nosso combustível está dolarizado. Ou seja, hoje a gente está pagando quase $1 por um litro de gasolina. Só para você ter ideia, no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o combustível ele era $55. Não, $0,55. No governo Lula chegou a 48. No governo Dilma chegou a 45, 40, coisa assim. Hoje está em 96 centavos de dólar. Então, tem essa discrepância que é a falta de confiança por parte dos mecanismos internacionais. E aí, o rebatimento é na política cambial e, por consequência, na política monetária. O que quer dizer? O dólar sobe e existe uma desvalorização da moeda nacional. O Brasil começou a exportar 100% do querosene aéreo agora, não foi, professor? Antes fazia até 70% aqui, agora começou a exportar 100% dos Estados Unidos. Eu não sabia disso, eu não estou acompanhando isso com detalhes, porque não é uma área que eu realmente... Realmente, eles começaram a falar sobre o querosene, porque é um derivado do petróleo, e todos os derivados... É assim, eu aí, pegando o que Branco está dizendo, é mais interessante, Branco, vender lá fora do que vender aqui internamente. Porque os preços internacionais estão muito mais agradáveis do que os preços internos, que a gente chama de preço doméstico. E aí eles estão vendendo 100% lá fora, porque qual é a demanda de combustível aqui? É tipo assim, a Infraero vai ter... Professor, na verdade, a gente está comprando 100% de fora. Porque a gente não tem refinaria. Eu acho que eu falei isso na aula passada. Nós não temos refinaria. A gente fabricava, professor, 60% era 70%, alguma coisa assim, a gente fabricava antes. Aí já foi fechado, se eu não me engano, o terço da Petrobras para exportar de fora.
e a gente podendo fazer aqui. Bom, você está me deixando muito feliz com isso, com essa notícia, viu? Professor, Oi. o senhor que é do mercado de ações aí e tal, e tá por dentro da bolsa, hoje a Petrobras teve uma queda de quase 70 bi, não foi? Não, hoje teve uma recuperação, viu? Como eu Teve uma estava falando. recuperação, na verdade, isso foi ontem, que teve uma queda de quase 70 bi. Mas entenda o seguinte. Se eu não me engano, somava o da Cielo, Cabim, Via Varejo e JHSF, parece. Juntando tudinho ainda, a Petrobras ainda está em maior prejuízo. É Aí assim. hoje, se eu não me engano, ela levantou 14%, não foi isso? Não, fechou em 10. Chegou Em um 10, pico, foi? mas é assim. Hoje não. Ontem e anteontem. Anteontem eu tinha perdido algo em torno de 14, 17%. Perda. Já foi 20, não, foi em torno de 20 bilhões de dólares. De dólar foi de reais. 20 bilhões de reais. Perdeu o valor do mercado. Quando foi no outro dia, foram 75. Foram quase 100 bilhões de perda no mercado. Aí hoje recuperou mais 10%. Hoje recuperou. Então foi perda de 35%, 37%. E recuperou 10%, está em torno de 25% ainda de perda. Isso por quê? Imagine vocês, se vocês forem investidores da Petrobras, forem acionistas, e aí eu vou explicar essas ações hoje, vocês acionistas olham a Petrobras vendendo para todo canto, ganhando royalties, porque o Brasil tem a maior tecnologia, ele tem a patente da tecnologia de identificação de jazida de petróleo de profundidade. A gente tem um mini submarino com a sonda que consegue identificar até 200 quilômetros de profundidade. 200 metros, 200 quilômetros, 2 quilômetros de profundidade. Ou seja, o pré-sal foi encontrado com tecnologia brasileira. E o Brasil exporta essa tecnologia. Então recebe o aluguel, que é o royalties. O Brasil também está vendendo combustível, vendendo petróleo, e comprando o combustível pronto. Então, o Brasil, você vê aí quem é acionista da Petrobras vê os preços caros, então tem retorno positivo para a empresa começa a ganhar muito, logo eu, enquanto investidor, vou aumentar o meu poderio, o meu capital. Então, o dinheiro que eu investi não vai aumentar. Isso, de repente, ele olha na televisão o presidente da República dizer: vou interferir, e vou interferir de verdade. Aí ele manda trocar o presidente da Petrobras. Você, enquanto acionista, vai dizer: que merda é essa? Que coisa é essa? O cara estava fazendo tudo certo. Isso quer dizer que você, que é um governo que diz que é neoliberal, governo liberal na sua essência, ou seja, que não tem intervenção do Estado, o Estado interferindo, eu não vou confiar mais em você. Aí, se eu for nacional, eu vou ficar segurando a barra. Mas o investidor que não olha nacionalidade do capital, ele vai simplesmente vender. Por isso que quando você vendeu muito, aquela lei de demanda, o que acontece é, quando a oferta está muito grande, a demanda é porque o preço cai. Eu não tenho aquele ditado que diz, quando você oferece muito, ou está podre, está estragado, se tem muita gente vendendo os papéis, o preço do papel cai. Quando o preço do papel cai, fica desinteressante para novos investidores. Por outro lado, fica todo mundo prestando atenção na redução e no piso dessa redução para poder comprar. As ações chegaram a 21 reais uma cota. Hoje aumentou para 23, mas estava 28, 30, já chegou a 34%. 34 reais uma ação. Aí fica desinteressado. Aí o que acontece? Aí como eu falei na aula passada, existe uma dinâmica do fluxo de moeda estrangeira com a entrada de capital. Então, as bolsas de valores, quando caem, sorte que a bolsa de valores caiu 5% ontem. 5% porque no volume, as outras ações de outras empresas aumentaram muito. Mas a Petrobras caiu 20% e é como se fosse assim, todas as outras empresas aumentaram 15% e a Petrobras, só ela perdeu 20%. A média é 5% negativo. Foi isso que aconteceu. Hoje, eu acho que recuperou tipo 2%, não acho, nem sei. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, o BB tinha ganhado alto de 4%, não foi? Enquanto a Petrobras tinha caído.
Eu não vi, viu? Eu não acompanhei, eu deixei ligado, por exemplo, hoje a Bolsa fechou em 2,27%. Fechou 2,27%. Ou só hoje. Deixa eu ver a Petrobras, só para a gente acompanhar. Deixa eu ver como é que ficou a Petrobras. Não está aparecendo no primeiro momento aqui, não. É só tem que procurar, eu não vou ficar procurando, não. Mas elas começaram a oscilar. Mas vamos voltar para a nossa aula. Então, o que vai repercutir nessa globalização financeira? Perda da importância do crédito bancário e crescimento dos mercados de título, ou seja, é mais importante você comprar papel seguro do que papel de curto prazo, de longo prazo, que é o papel de crédito bancário. Crescimento chamado de investidores institucionais, ou seja, fundo de pensão, aquele fundo onde o controle está na mão privada. O processo de liberalização financeira, ou seja, o capital ele vai ser o ponto principal e não tem proteção. Crescimento da participação dos países emergentes, aí eles vão entrar vendendo, comprando tudo que puder para poder ganhar no final. A inovação financeira, ou seja, surgem novos produtos derivados, mas com modelos de risco, ou seja, você vender, vamos lá, você pega o petróleo e transforma ele em 14 tipos de elementos diferentes. De repente, você cria um derivativo da borra do resíduo do resíduo do petróleo. E, de repente, alguém queira comprar. O mercado está pagando para fazer piche. E, de repente, esses derivativos começam a surgir, mas é de alto risco. Tem até uns filmes que passam aí, o pessoal começa a vender coisas que não existem. Tem um exemplo do It's, que é o... Não sei se vocês foram no shopping, tem aquele carrinho onde os seguranças andam, que ele tem um motor, o motor dele, a aceleração e o freio dele tem a ver com o corpo da pessoa. Se você botar o corpo para frente, ele anda, se você botar o corpo mais para trás, ele freia e aí vai. Não sei se vocês já viram isso. Isso aí teve um investimento altíssimo de risco e as pessoas, quando descobriram o que perderam muito dinheiro. Ou seja, o mercado está para isso. E também pode acontecer também progresso na tecnologia da comunicação, que é um pacote que está rolando agora com o 5G, que o 5G já mal chegou, já existe expectativa da China, já está com 6G engatilhado. Quais são as vantagens dessas globalizações? Eleva a liquidez internacional, ou seja, o que é liquidez? É o poderio financeiro dessa manobra econômica. Então, existem investidores com muito capital para investir. Se ele tem capital, se ele é detentor do capital, ele dita preço. Isso a gente aprendeu em economia em algum dia. No Brasil, a entrada de capitais de curto prazo teve vantagem adicional, porque aqui no Brasil você não tem longo prazo. O brasileiro, o longo prazo do brasileiro, seja investidor como o tomador, como o poupador, o longo prazo da gente é 1 ano. Enquanto nos Estados Unidos, você compra papéis no mínimo para 5 anos, que é o tempo para poder manobrar com dinheiro. Desvantagem, que você deixa a economia super vulnerável, fica muito próximo à economia da década de 90, que era extremamente vulnerável. A taxa de câmbio e juros ficam muito instáveis, como está agora, e ele tem um efeito de rebatimento, um efeito manada em outros segmentos. Hoje, o economista como eu falei, o economista da FGV, ele falou de todo o efeito, porque é o seguinte, se você tem uma alta do dólar lá, uma alta do dólar, porque o petróleo, aliás, desculpa, a alta do petróleo, que acompanha os preços internacionais, qual é o rebatimento disso? O preço do combustível final aqui, na ponta, na bomba, ele vai aumentando. Aumentou 34% só esse ano. O diesel aumentou mais do que a gasolina. Pra você ter ideia, aumentou mais do que a gasolina. Acho que foi 34% que aumentou foi o diesel, foi 20 e poucos por cento aumentou a gasolina. Só esse ano. Qual é o impacto disso do preço do diesel? É porque 90% de toda a mercadoria que é comercializada no país, ela tem como custo de produção transporte. E transporte é caro.
Se o diesel está caro, vai rebater no frete. Rebatimento do frete, rebate no custo de produção, no custo variável, no custo fixo do vendedor. O vendedor, o produtor, ele vai repassar isso para o preço final. Ok? E aí, esse quadro que eu não tinha explicado direito, e aí se eu expliquei, mas vamos falar novamente. Quais são as relações desse mercado? E aí, lembrando para vocês que você tem, de um lado, o agente consumidor, qual é o papel dele das famílias. No mercado, o efeito é que na renda depende do emprego. E o emprego depende da confiança. O consumo depende da renda. E a renda depende da necessidade e utilidade. Essa primeira relação, eu quero que vocês tenham muito em mente. A renda do trabalhador depende do emprego que ele tem. E esse emprego só é ofertado quando o mercado tem confiança. Quando eu digo mercado, entenda o empresariado. Só existe consumo para ter o outro lado que a gente vai ver já, se tiver a renda. O emprego gera renda. Tá vendo? O emprego. Só que a renda, gente, depende desses fatores aqui. E o consumo também depende da necessidade do consumidor. E essa necessidade ela está cada vez mais volátil. Quanto se abriu mão de consumo nessa pandemia? Alguns produtos deixaram de ser consumidos. Foram zerados. Outros criaram, outros potencializaram. Então, vai depender muito disso. É muita dependência. Quais são as expectativas racionais? Quer dizer, a lógica do mercado. O que os empresários querem? O que eles desejam? O que eles esperam? Eles esperam retorno, sem risco, do seu lucro. Mas, para isso, eles precisam confiar no mercado. O que os empresários estão dispostos a oferecer se ele tiver confiança no mercado? Emprego. E investimento. Olha lá o que a confiança no mercado pode causar. Pode causar confiança, ele vai gerar essa engrenagem aqui. O que o Estado, qual o papel do Estado, então? O que os empresários esperam do Estado? O que o Estado espera dos empresários? Oferta de emprego, que os empresários ofertam emprego. Para quê? Para arrecadar mais impostos. Esse é o papel, essa é a visão que o Estado espera dos empresários. O que o Estado espera dos consumidores? Que eles consumam. Para quê? Para arrecadar imposto. É essa a realidade dos três agentes da economia. O consumidor, as famílias, as empresas e o Estado. E as bolsas de valores? O mercado externo, o mercado mais volátil do mundo. O mercado ele trabalha com ações. Ações são papéis que são parte da empresa. Alguém aqui não sabe o que... porque é para não ficar explicando na minúcia, alguém não tem noção nenhuma do que é Bolsa de Valores? Alguém não tem nenhum conhecimento? Não entendi, professor. Alguém aqui da sala tem zero conhecimento do que são ações, de como se compõem, como é que elas funcionam? Professor, tem baseado... vai falar. Pode falar. Dale, João, tu é o cara mesmo das ações aí. Ações são títulos das empresas, tipo pedaços da empresa fictícios vendidos. Então, pronto. A pessoa que eu mais esperava saber tem um conhecimento normal. Vamos aprofundar esse conhecimento. Então, todo mundo vai ter o mesmo conhecimento e mais profundo para alguns. Vamos lá. O que são ações? São partes de empresa. São pedaços de empresa. E aí, essas partes, elas são negociadas dentro do mercado de ações. Algumas coisas a gente precisa entender. O que são? Existem 2 giros de ações. Existe o giro primário e existe os giros secundários. Tá? Então, o que é o giro primário e o que é o giro secundário? Vamos supor que a empresa de JP Empadas e Entretenimentos Corporation, ela hoje vale quanto? Se a gente parar, JP, se você querer vender
toda a estrutura do seu trabalho para outra pessoa. Não, falando sério. Hoje, na base de uns... O valor da empresa é o valor anual que ela fatura, não é isso? E também o preço do equipamento. Você vai se desfazer dele todinho. Tem mais ou menos... Bota uns 120 nessa base aí. Dá mais um negocinho, porque tem uns equipamentos meio carinho, mas bota uns 120 aí, para não assustar o povo da sala. Não, vamos começar com 100. Pronto. Para também ficar calado, para abafar o caso. Então, JP, a empresa JP, ele é 100% pertencente a ele. É uma empresa ME, uma empresa limitada, porque ele é o dono da empresa. Ele é a dona dele, né, que é a esposa dele. Né? Quem é que manda mais? Ela não tá aqui não, eu digo que sou eu, né? A gente faz de conta que é ela faz de conta que acredita, ela faz de conta que deixa a gente mandar, a gente faz de conta que acredita. Pois é. Então, olha lá, a empresa JP vale 100 mil reais hoje no mercado. Se ele quisesse desfazer dela, com 100 mil, ele ficaria tranquilo e ia viver de renda. Botava na poupança e ganhava 10 reais por mês. Isso é um absurdo. Não é fogo, né? 10 reais por mês se botar na poupança. Ou menos. Não, são 50 reais. 50 reais. Tá quase isso mesmo. Mas vamos lá. Mas só que ele quer expandir. Ele quer crescer a empresa. Aí ele pega 10% da empresa e coloca no mercado para ser vendido. Então, quem comprar parte dos 10% vai ser sócio de JP em 10%. Concorda? Todo mundo concorda? Sim, ainda eu continuo sendo majoritário, né? O 100% majoritário, 90% majoritário, obviamente. Você não vai, vamos manter esses 10% para ficar exemplo. Então, com esses 10%, ele tem um sócio. Se branco comprasse, ele é sócio 10% da empresa. Mas o que aconteceu? Eu peguei um papel, imagine mesmo uma folha de papel, e escrevi assim, 10%. No outro lado, eu botei em valor monetário. Quanto é que ele vale? 100? 10 mil, né? Não, 10 mil reais. 10 mil. Entendeu? Até agora, por isso que eu quis botar o 100. Então, ele vale 10 mil reais a 10%. O que acontece? JP pega esses 10 mil, e aí, por isso que se chama o primeiro giro, que é o primário, é o único giro em que a empresa recebe o recurso. Então, você recebeu 10 mil. Você abriu mão da sua empresa 10% para ficar com 10 mil. Você vai pegar esses 10 mil, JP, vai lá e compra uma máquina, equipamento, vai comprar mais outra coisa, modernizar a empresa para ela melhorar. Entendido? Aumentar o faturamento dela. Então, professor, quem comprou esses 10%, ele já começa a ganhar algum dinheiro? Não, tem que esperar o primeiro faturamento, um ano depois. Um ano depois, né? E depois eu vou falar do preferencial e do meu Deus do céu, nominal, preferencial e normativo. Nominativo. Daqui a pouco eu falo. Não é nem, ordinária e preferencial. Então, no caso, se ele vender esses 10% antes de um ano, ele não vai receber nada depois. Não, ele recebeu, o primeiro giro ele recebeu. Se branco vender ele menos de um ano, isso. É onde eu quero chegar. Branco está com 10% na mão de uma empresa. Só que branco é de outro ramo da atividade, uma atividade etílica e não alimentícia. Aí ele pega... O seu ramo de atividade é etílico, você gosta de negociar com bebidas. Tudo bem que você consome, mas eu não estou falando de consumo. Eu estou falando de participação no mercado. Aí ele pega a empresa, essa folha de papel, e picota em 2 pedaços. E vende essa metade para a Sheisson. Ele não conhece a empresa JP, Sheisson não conhece. Aí a Branco vai vender assim, eu estou vendendo aqui 50% da minha cota, eu tenho 10% da empresa. Tu vai ser só 5% e eu só 5%. Tu vai, aí Sheisson, vou. Quanto custa? Quanto é, Sheisson, e ela?
Ela, no caso, foi 10%, 10 mil. Aí seria 5, né? 5 Não, ele mil, né? vende a 6. Era isso que eu tava imaginando, que ele ia vender logo a 10, pra ficar livre já de Não, tudo. eu não vou fazer essa loucura, não. Mas vamos fazer isso. Vendeu a 10 a você. Você pegou 10, ele pegou 10, o que aconteceu? Ele livrou 50% do dinheiro do investido dele. E você agora é sócio de 50%, de 5% da empresa JP. Só que a empresa JP agora vale quanto? Vamos somar 90%, 90 mil, 5%, 5 mil, 5%, 10 mil. Quanto é que ela vale agora? 100 mil ainda, não? 105 mil, Jason. 105. Você valorou ela em 5 mil. Quer dizer que eu cresci 5%, né, professor? Exatamente, 5%. O que acontece é que JP não vai receber um tostão desse aumento de 5%. Apenas o valor de mercado dela que aumentou. Entendido até a primeira parte? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu essa passagem de Chayson de branco para Chayson? Aí quer dizer que eu não recebo nenhum dividendo a mais, né? Só até agora não. Mercado, né? Até agora não. Primeiro giro, né? Até agora tu tá trabalhando pra gente. Cala a boca aí. Não. Ele recebeu 10 mil e está fazendo a empresa trabalhar. E como sócio, você vai receber 5%, cada um 5%, do que ele aumentar na produção. Digamos que ele aumentou a produção. Aí sim, vamos lá. Chayson esperto também pegou a metade do papel dele, que é um papel, e dividiu em 4 partes iguais. 10 mil dividido por 4 dá 2.500, que na verdade a cada 5% dividido em 4 dá 12,5%. Das ações dele, 5% dá 1,25%. É isso mesmo? É. Então, ele pega, divide em 4 pedaços. Fica com um e vende os 3. Cada um vale R$ 2.500 na mão de Chayson, porque o dele vale 10 mil. As ações dele valem 10 mil. Se ele dividir em 4, vai ser 2.500 cada uma. Ele vai vender por 2.500 cada 1,25 de ações. Entendeu essa passagem? 1,25% da ação do JP, que equivale a 25% da ação dele, que é um quarto da ação dele, vale 2.500. Lembra? Valia 10 mil, divide em 4. Cada quarto não vale 2.500. Entendido? Sim, professor, sim, entendi. Deixa eu fazer a observação. Deixa eu aparecer um pouquinho, porque aí vocês vão entendendo. Então, você tem um papel dividido em 4 partes. Cada quarto desse, eu estou falando da de Chayson, cada quarto desse, para ele, sai da mão dele por 2.500. Cada pedaço. Que representa 1,25% do total. Mas para ele representa 25%. Aí ele vende 2 quartos desse, ou seja, a metade das ações dele, ele vende para Felipe. Ele cobra a Felipe, ao invés de 5 mil, ele cobra 10 mil. Eu estou exagerando para vocês entenderem. Então, observe. 2,5% vai valer agora 10 mil. Quanto é que vale as ações dele agora? 10 mais 7,500 mais 5 mais 90. Vai valer 112,5%. Aumentou 12,5%. E isso vai fazendo... Era bom isso fazendo no quadro, né? Imagina a gente fazendo essa continha no quadro, vocês vão entender cada pedaço. Para agora, para não piorar, imagine uma ação, uma empresa gigante, enorme como a Petrobras, que abre o capital em 1%. Ele pega 1% das ações dele e divide em 1 milhão de pedaços iguais, de cotas. 1 milhão de cotas. 1% dividido por 1 milhão de cotas. Cada cota dessa vale R$25. Aí ele vai vender por R$25. O que acontece? Ele vai receber 25 milhões de reais.
Quando entrar esses 25 milhões de reais na empresa, a empresa vai fazer um faturamento, vai fazer alguma coisa com esses 25 milhões que foi injetado. Os acionistas que têm esse pedaço, 1% dividido por 1 milhão, ele vai vender para outras pessoas por R$26, R$25,50. Por mais que as ações aumentem e diminuam, é o que vai fazer com que a empresa Petrobras aumente ou diminua o seu volume. O que aconteceu foi que muita gente se livrou das ações a R$25, e quem estava comprando fez, olha, eu só pago 20. Se tu tá caindo fora, o negócio tá quebrando aí o cara, bicho, para me livrar, toma 20. Qual a repercussão disso? A empresa principal, que não vai receber um tostão e nem vai pagar, ele vai perder valor de mercado. É o valor de mercado que ele perde. A credibilidade dessas ações, elas são questionáveis. E aí ela fica volátil. O que são ações, de fato? São partes da confiança que você tem em uma empresa. O que aconteceu com o Eike Batista? Ele foi banido do mercado de ações, porque ele usou algo que é incrédulo dentro do mercado, é a confiança. Se eu não confio naquele agente que faz eu ganhar dinheiro, que faz as pessoas aqui ganharem dinheiro, eu não quero esse cara do meu lado, eu não vou confiar mais nele. Uma dica dele, a empresa dele fazia o seguinte, ele simplesmente fazia assim, ó, JP, vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um acordo aqui. Tu me arranja 50 mil reais, 50 mil reais, tu abre tuas ações em 10% de novo, tu vai abrir de 90 para 80. Já entendi o sistema, já, professor. E eu vou por trás e compro por 50 mil esse 10%. Informação privilegiada. Privilegiada e errônea. Eu induzi o mercado a supervalorizar suas ações. Quem for descoberto, a empresa quebra, que ninguém compra mais ações dela. As ações da EBX estavam sendo negociadas, se eu não me engano, a R$37. Hoje ela vale 35 centavos de reais. Ela não vale nem isso mais, eu acho. Ela quebrou. E a pessoa foi banida do mercado. Então, essa é a confiança no mercado. Então, o mercado ele tem dois tipos de ações. As normativas que a gente chama que é a normativa que é original, a gente chama de ordinária, e a preferencial. Tem um amigo meu, que é especialista, o nome dele, Saturnino, que ele é especialista em mercado financeiro. Meu amigo, ele foi meu professor da pós. Primeira pós que eu fiz, no ano de 2001. Ele dizia o seguinte, as ações, elas são divididas em dois tipos, a esposa e a amante. Alguém entendeu essa comparação? Ficou bem melhor agora, viu? Qual é a ação que a esposa, João? Como é, professor? Repita, por favor. Eu achei aqui da ordem. Qual é o tipo de ação? Ele falou assim, ó, existem dois tipos de ação, a normativa, que também é chamada de ordinária, e a preferencial. São esses dois tipos de ações. Aí ele disse que as ações, esses dois tipos, eram o mesmo que uma esposa e amante. Quem entendeu a comparação primeiro? Não entendi, mas eu ainda acho que é o preferencial, né? Alguém mais? Nominativa. Nominativa é a esposa, Leandro? É a esposa, porque é da ordem. Você, Jefferson, eu acho que é o quê, Jefferson? O microfone está aberto, quer falar? Acho que é normativa, professor. É ordinária. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso é porque não entenderam. Legal. Vejam, as ações normativas ou ordinárias, elas são aquelas que têm poder de veto e voto. Elas tanto estão presentes para o ganho como para a perda. No ganho ou na perda, na alegria ou na tristeza, entenderam? A normativa ou ordinária são as ações que estão juntos, na perda e no ganho, na alegria e na tristeza. A preferencial só tem benefício, só tem ganho
Quando a empresa tem ganho, ele recebe dividendos. Quando a empresa tem prejuízo, ele nem perde, mas não ganha nada. Amante. Entendido? Entendi, professor. Gostar da comparação bem machista. Ô, professor, Meninas, me perdoem, viu, meninas? Tem uma menina. Oxe, a menina saiu, não foi? eu tenho uma dúvida, professor. Deixa eu ver aqui, tem uma menina na sala. Tem Professor, Kênia. mas isso também Ok. seria ações? Mas isso também seria ações, professor? Se a pessoa não perde o que foi investido? Existem ações dele, porque são ações derivadas, são ações, por exemplo, se você quiser comprar ação, ele tem a opção de você quer comprar ações ordinárias ou preferenciais. As preferenciais, elas são mais baratas, elas são você não tem perda. Você tem a opção de fazer. Na verdade, né, professor? Tem vantagem, mas só que você tem um ganho menor. É como, lembra aquelas ações que Mas se a empresa quebrar, professor, nesse meio tempo? ele não ganha. Se a empresa Não quebrar, no caso, você empresa não perde não que investiu? Perde não. Por quê? A empresa, quando ela é diluída, como é o nome das ações que eu acabei de dizer? Preferenciais. Então, quando tem a dissolução da empresa, quem recebe primeiro? Quem tem preferência nas ações. Entendeu As agora? prioritárias, né? Exatamente. Eu acho que hoje... Oi? Eu li uma parada essa semana que Bill Gates quer fazer uma loucura. Ele quer ajudar o meio ambiente aí, a camada de ozônio, a se refazer, mandando poeira para o espaço para tapar o sol. E numa empresa dessa, quem dá o valor dessa empresa para ele vender essas ações? Especulação, meu filho. Por exemplo, quem acreditava que a Tesla ia lançar um carro elétrico há 10 anos atrás? Quem? Elon Musk, né? O louco. Fora ele. Por que chama Elon Musk de louco? Por que chamaram ele de louco? Porque ele disse, quem vem comigo? Era uma coisa fora da realidade naquela época, né? Eu vou criar um carro elétrico. Esse cara é doido. Os doidos que foram com ele estão milionários. Só para você entender. E a SpaceX? Seu Botafé? Não, ainda não acompanhei, não. Mas deixa eu fazer uma comparação com você. Imagina vocês, cada um pega R$1.000 há 10 anos atrás e compra uma cota de ação. Vamos lá, que seja cada uma custe 200 conto. Então, cada um comprou quanto? Quantas cotas? 5? 5 cotas. Pronto. Esqueçam o R$1.000. Decorem 5 cotas. Entendido? A empresa valia inicialmente 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares. Hoje ela vale 1 tri de dólares. Ela aumentou 1 milhão, tem 6 zeros. 1 tri tem 12 zeros. Então vamos multiplicar. 12 vezes, né? 11 vezes no caso. 12 vezes. Então, sua cota de 5 cotas, ela continua valendo 5 cotas, só que 12 vezes mais. Transforma isso. Vende essas ações agora. Você vai ter quanto? No caso, 200 vezes 12. Cada cota de 200, né? R$1.000 vezes 12. R$12.000. R$12.000, tá? Para quem investiu 1.000 conto. 1.000 conto é poeira, não é, não? Tu acha que investiram quanto, gente? Uma cota de quanto? Compraram quantas? Eu quero usar $1 milhão. O cara comprou, investiu na empresa Tesla. O cara chegou lá com 50 milhões de dólares. O cara chegou lá com 200 milhões de dólares. Ganharam quanto de volta? Deu para entender que quem chamou ele de doido está onde? Aí outro patamar totalmente diferente, né, professor? O professor, ele também tem outro investimento que ele faz, que hoje é que ele está, diz ele que está colocando mais tempo, esforço nesse coisa que é a SpaceX, que é um ônibus espacial. Me lembrei, é porque eu não entendi a pronúncia. Vejam, isso é outro sonho dele, que quando começou a realizar o sonho dele do carro, ele falou,
Agora vocês que são peões, assumem aí. Agora eu vou para outra maluquice. Eu quero agora turismo no espaço. Ele fala de turismo no espaço. Quem vai investir? Agora todo mundo. Tá valendo, já tá valendo 200 bi, viu? Por aí. Pá. E olha que nem existe ainda o bicho. É só para vocês terem ideia. É porque o investidor que até a partir do certo valor tem direito a uma viagem. Entendido? Hoje eu nem avancei a aula hoje, só nesse bate-papo. Caramba, nem avancei a aula. Deixa eu só... era necessário falar das ações, porque a partir de agora, gente, vê se faz sentido. O louco da Tesla, se por um acaso ele não entregar uma das coisas que ele prometeu, veja, digamos que ele prometeu 9 coisas, entregou as 9. Na 10ª coisa ele não entregou. O mercado vai confiar nos 9 coisas ou na uma que ele não entregou? Professor, Acredito. Eu acho que é relevante, professor, isso. Não. O mercado... Ele entregou 9 por conta de um. Pois é. Ele vai se queimar 100%, eu acho que O mercado diz assim, você não é de nada. É o que aconteceu com a Petrobras. A Petrobras com ganho. Está todo mundo ganhando. Todo mundo que é investidor, todos os investidores estavam ganhando muito. Quando perderam 1 centavo, essa empresa não vale nada. Vende as ações. O mercado é volátil. O mercado ele é 100% credibilidade. 100% credibilidade. Por isso que eu volto para o slide agora. A questão do risco e incerteza. Vocês já sabem o que é risco e incerteza. Vocês foram meus alunos, a gente discutiu bastante a relação de risco e incerteza. Então, dentro do mercado de ações, você tem o risco de previsibilidade e o risco da confiança. E as incertezas elas vão minimizar isso, porque elas vão ter opção e vão adquirir confiança. Essa relação aqui é o que vai fazer com que o mercado ele viva ou sobreviva, ou morra. Existe mercado... Bom, se a gente for para trás, falar do Oceano Azul, o Oceano Azul nada mais é do que o que Tesla está fazendo, o que a Tesla está fazendo. Primeiro com carro elétrico e agora com viagem espacial. Né? Quem conseguir entregar aquilo vai para o Oceano Azul. Esse Oceano Azul é o 100% de credibilidade. Mas esse Oceano Azul, você vai com um barquinho. Qualquer tempestade você não segurar, você afunda. E afunda, não volta para o Oceano Vermelho, não. Você afunda e acaba no mercado. É essa essa realidade no mercado. E aí, porque essa parte aí era para falar isso antes, mas eu já falei isso para vocês. Só vocês olharem o quadro. Então, assim, o que é que eu quero trazer com isso? Até a atividade de hoje, ela perdeu um pouco da... Deixa eu ver como é que é a atividade de hoje. Eu estou vendo que a atividade... Eu não alcancei a atividade de hoje. Deixa eu ver se eu alcancei. Deixa eu só ver aqui. Não alcancei. Aqui. Deixa eu ver se a atividade de hoje tem a ver com a aula que eu estou dando até agora. Acho que não. Deixa eu ver. Não, a atividade de hoje... eu não alcancei. Eu não alcancei a atividade de hoje, não. Eu vou cancelar a atividade de hoje da presença e vou fazer só uma perguntinha de presença de vocês. Nem vou fazer presença hoje. É só uma dúvida. Eu estava assistindo uma palestra e nisso o palestrante ele estava analisando o gráfico das grandes varejistas, como Casas Bahia, Ricardo Eletro. E no gráfico ele foi notado que as empresas têm um momento de crescimento, de pico e de queda. Isso é como se fosse um ciclo. Elas crescem, entram em pico e caem. Normal. Por que isso acontece? Então, no caso, a Magazine Luiza, daqui a uns 3, 4 anos, ela vai ter esse momento de queda também, feito aconteceu com a Ricardo Eletro? Se não houver modernização, eu até mostrei nos slides passados, que se você não tiver uma modernização, o mais do mesmo, ele vai
ele vai encerrar. Certo? O mais do mesmo, ele com certeza ele encerra. Você tem que realmente modificar. Porque, observe, se você, enquanto investidor, vou dar um exemplo melhor. Qual era a melhor empresa de eletrodoméstico do Brasil? Tem um tempo que eu só ouvia falar na Casa de Bahia, antigamente, né? Bem antigamente. Eletroshop. Eletroshop, então vamos lá mais. Eu sou do tempo das casas Arapuã Primavera. Eu sou do tempo. Zé Araújo é de tecido. Eu sou do tempo da Casas Pernambucanas. Enfim, existe. Serra da Russa. Não conheço, não. As casas pernambucanas, elas hoje. Não, vamos lá para trás. Ninguém tem idade para isso, mas tinha a Mesbla. Tinha a. Como é que é o nome da. Aqui em Pernambuco tinha duas empresas que comandavam o ramo de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e tudo mais. Ela não modernizou, ela deixou de existir. Vocês não são desse tempo. Tinha lá a mochila da Company, só vendia na Mesbla. Aliás, só vendia na loja Company. A Company fechou porque a Mesbla vendia uma bolsa semelhante pela metade do preço. Como tinha mais gente pobre do que gente rica, todo mundo comprava mais a bolsa da Mesbla. Enfim, o mercado, se não modernizar, ele some. Eu estou tentando... O Ricardo Eletro, antes do Ricardo Eletro, insinuante. Qual era a loja que combatia com insinuante, gente? Que é mais recente. Chegou um cara desconhecido chamado Ricardo, foi lá, comprou toda a rede insinuante. Hoje o cara faliu. Quem é que está comandando? É a Casa Bahia, que ainda se segura, e a outra, como é? E a Magalu. Se chegar outra empresa de vendendo mais barato, por exemplo, quer ver outro exemplo? A Amazon, ela derrubou todas as empresas que vendem livro do Pernambuco, do Brasil. Uma vez do mundo. Livraria fechou. Distribuidora de livro, cara, eu vou pagar mais barato, não preciso sair, chega na minha casa, às vezes mais barato do que o livro, do que se eu fosse na loja. Aí o cara fez assim, ó, eu quero que 25% dos livros da editora tal seja e-book, seja livro eletrônico. Aí ele vende um leitor específico. Você viu o mercado evoluindo? Oi. A Amazon, ela está entrando em outras searas. Acredite. Como é que é? A Itapemirim. Oi. Vocês viram a nova companhia aérea? Alguém já chegou a ver a nova companhia aérea? Não, né? Gente. Alô, gente. Eu não consegui ver ainda nessa nova companhia, não, professor. Vocês conhecem uma empresa de viagens de pessoas assim, de Recife, São Paulo, Recife, Rio de Janeiro? Tem várias, né, professor? Tem a mais Hub, conhecida. A mais conhecida. A Hub, a Trivago, a Urbano. Não, gente. Você viajar na rodoviária, eu vou lá pro TIP para viajar de ônibus. Ah, sim. Guanabara, Progresso. Guanabara é para o Nordeste. Progresso Nordeste. Tem mais, tem... Eita porra, tem uma que vai para São Paulo direto, velho. Essa que eu quero que você me diga. Itapemirim, negão. Bicha. Itapemirim, nova companhia aérea. Itapemirim. Podre de rica aí, viu? Podre de rica. Para você ver. Então, quem é que vai quebrar? A empresa tradicional. A TAM, a Varig, a não sei o que. Quebrou. Estou respondendo a pergunta que foi feita agora. Entenderam, gente? Então, assim, no mercado de ações... Bom, eu vou encerrar a aula de hoje com uma... Não é bem assim, não vou só encerrar. Depois eu vou dar as diretrizes do final da aula. Mas vou encerrar... Para a gente investir. É uma boa. Veja bem, 2 palestrantes do ramo de tecnologia estavam conversando. Aí um disse para o outro, 2 conhecedores do ramo de tecnologia, falou assim,
com essa nova tecnologia, cada dia modernizando, ninguém pode ficar para trás, porque senão vai passar um rolo compressor. Aí o outro concordou. E aí ele repete, ele continua. O que você acha que nós devemos fazer? A resposta do outro, mais experiente. Eu não sei o que devemos fazer, mas temos que fazer logo. O que vocês entendem por essa conversa aí? Alguém conseguiu entender? Fiquei perdido, professor, nisso aí, não vou mentir. Dois gestores de tecnologia conversando um com o outro. O mais novo e o mais velho. O mais novo, para mostrar conhecimento para o mais velho, diz: tecnologia está cada vez mais modernizando, está cada vez mais diferenciando, né, o mercado. Temos. E tudo vai modernizando muito rápido. Aí o outro concorda, o mais velho falou, é verdade. Aí o menos experiente falou assim, então, o que devemos fazer numa situação dessa? O mais velho e o mais experiente. Na verdade, eu não sei o que devemos fazer, mas temos que fazer logo. Percebam que o mercado ele é volátil, ele é rápido. Ora você está vendendo, o JP está vendendo empada, e de repente ele vai dar uma guinada para vender muda de planta. Para não deixar resquício nenhum que era um mercado que ele tinha. Que ele podia ser de alimento. De repente não tem nada a ver, vai vender muda de planta, muda de flor, vai vender roseira. JP vendeu a empresa. Por que, hein, JP? Por que, JP? Não entendi essa, não. Oportunidades, isso mesmo. Respondendo a Carlos, é isso. Não sei, Carlos, se a empresa ela precisa modernizar. Será que a Magalu vai quebrar? Ela não sei se ela vai quebrar, mas ela tem que se modernizar. Tem que sair com as concorrentes toda, professor. Bom, a Insinuante fez isso. Aí veio a Ricardo Eletro, fez isso também. Aí vem a Magalu. Mas a Insinuante podia também ter comprado a Ricardo Eletro no começo dela, né? Mas aí é aquela história. Vocês já viram aquelas placas de. Peraí, só um instantinho. É verdade, viu? Nicho com hospitalares. Eu me perdi. Deixa eu falar o quê? O Google faz isso, o Facebook faz isso. Sai comprando tudo. Eu estava falando fez... das placas. Não, eu estou falando do que ele está falando Por que a Insinuante não comprou? Porque um negócio é quando a empresa está quebrando. Ah, sim, me lembrei. As placas por aí. Nova administração. É o tempo todo. Isso é um marketing para a mesma empresa assumir o sócio, o centésimo sócio. Entendeu? Há uma remodelagem para poder lançar o produto. É isso que vai acontecer. Gente, eu vou... Realmente, hoje foi uma aula que eu ia fazer isso mais atrás. Hoje não vai ter atividade, vai ser só a presença. Só você marca lá o nome de vocês. Mas na aula que vem, eu vou deixar o material. Se eu não já deixei... Deixa eu ver se eu já deixei. Deixa eu ver se eu já deixei o material, porque eu quero que vocês... Deixa eu olhar aqui. Pronto, eu deixei a aula 1, o slide da aula 1, e a gente vai fazer uma atividade sobre os 4 tipos de mercado. Então, comece a estudar os 4 tipos de mercado. Quais são os 4 tipos de mercado? Deixa eu pegar para vocês aqui, que realmente a gente não trabalhou hoje. Mas estude o slide para a aula que vem. Realmente, hoje, eu foquei em outra coisa e não deu para render como eu queria. Mas eu fiquei feliz da aula de hoje. Infelizmente, eu perdi tempo. Não perdi tempo, não, foi tempo demais. São os mercados de crédito, capitais, liquidez. Não, são 4 tipos de mercado. O mercado cambial, crédito, capital, câmbio, monetário, mercado de bens e o mercado de câmbio. Esses 4 mercados. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, deixe guardadinho lá, que a gente vai fazer a interação no próximo slide. Diga novamente aí, professor, por favor.
mercado cambial, mercado monetário, mercado de crédito e mercado de bens. Certo. Professor, Crédito, qual empresa capitais, você- cambial e monetário. Qual Deixa eu empresa ver que você se está botando dinheiro, professor? Em ações? Se eu tivesse dinheiro, meu filho, eu não tenho dinheiro não para investir não. Mas você investir em qual? Eu ainda não parei para olhar. Eu não parei para olhar. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu não parei para olhar. Uma boa. Se você começar, eu já fui personal finance, eu já fui, mas ultimamente faz muitos anos que eu não Investe faço. em mim, papai. Eu sou o diferencial do futuro. Quem E é? se investir na 51 com ele aí vai quebrar. É, porque não vai sobrar. Olha aí, deixa eu ver se abre. Não abriu ainda. Abriu aí já para vocês verem? Abriu, professor, já. Pronto. Mercado Tá aí de os- crédito, mercado monetário, capitais e cambial. Pronto, são esses 4 mercados. Porque esses 4 mercados, eles compõem o mercado financeiro. Tá? Estudem ele, porque eu vou apresentar a vocês o Sistema Financeiro Nacional, que é a parte mais chata da aula, mas eu vou fazer uma mesclagem. Falo um pouco de um e falo um pouco do outro, porque realmente o slide que vai falar sobre o Sistema Financeiro Nacional, ele é muito chato. É o que vai cair na prova, o grosso. Então, gente, deixa eu desativar aqui a nossa... Deixa eu me despedir, mas eu não vou desativar. Encerrando a aula de hoje.